Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro do dia 6 de agosto de 2020. Eu passo a palavra para você, querido Humberto. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez para o nosso grupo de estudo. Nós gostaríamos de enfatizar hoje, novamente, o aspecto da humildade filosófica, da humildade epistemológica, ou do que a gente poderia chamar de criticismo também, como esse aspecto que é radical no ensinamento dos espíritos se contrapõe às teorias, às vezes difundidas erroneamente, né, de uma espécie de onisciência espírita, alguma coisa assim, ou pelo menos quando ela não acontece de verdade. Nós às vezes somos muito acusados disso, né? Praticantes do espiritismo são muito acusados de terem pretensões de saber todas as coisas, de responder todas as perguntas, e muitas vezes as pessoas, elas reagindo um pouco ao espiritismo, elas manifestam ressentimento quanto a essa característica. Se ela é verdadeira ou falsa, não cabe muito a gente discutir, né? Se ela é verdadeira ou falsa no nível social, aliás, no nível da divulgação espírita ou do tete-a-tete ali, de pessoa a pessoa, quando alguém é convidado a apresentar as ideias espíritas. Mas o que a gente pode dizer com segurança total é que, por direito, isso é uma inverdade, porque isso não decorre do ensinamento dos espíritos. Inclusive, isso está em total contradição com a filosofia de Allan Kardec, que é, por um lado, uma filosofia que tem sim o seu aspecto assertivo, seu aspecto positivo e propositivo, quer dizer, o espiritismo tem uma proposta, e por outro lado, ao passo que se tem esse aspecto assertivo, né, que tem inclusive a ver com a fé, com a convicção, existe um outro lado que às vezes não é suficientemente enfatizado. Nós precisamos enfatizar melhor na nossa divulgação, nossa exposição do espiritismo, que é o lado que não é assertivo, pelo contrário, é o lado da ignorância socrática, da dúvida, da humildade diante do não saber, diante de um estado de dependência que nós, na nossa condição material, estamos, em relação àqueles conhecimentos mais propriamente espirituais ou ligados a uma realidade espiritual. Então, agora há pouco, na aula, eu estava apresentando o texto de Machado de Assis sobre a teoria do medalhão, que é um texto muito pertinente para essa discussão de hoje, porque nesse texto curtinho, de 7 páginas, ou 8 páginas, Machado de Assis ele cria um conto de um pai que está tentando ensinar o filho como se projetar na sociedade sem ter nenhuma qualidade, nenhum talento, nenhuma virtude, nenhum conhecimento. Ele fala, bom, todas essas coisas na verdade não são necessárias. Basta que você pareça ter, que você convença as pessoas de que você é bom, que você tem conhecimento, que você tem talento, que você tem virtude, né? E aí ele ensina uma série de técnicas para o filho, né? Faça propaganda de si mesmo, diga o quão bom você é, mesmo quando você não tiver algo bom para dizer, fale de você mesmo para as pessoas se lembrarem do seu nome, faça referências genéricas à cultura, assim, usando frases soltas de filósofos, de poetas, de grandes intelectuais. Você vai parecer ter uma erudição enorme e para uma grande quantidade de pessoas, para a maioria das pessoas, isso vai funcionar. Você não precisa agradar todo mundo, muito menos os cientistas, os intelectuais de verdade. Você só precisa agradar aqueles que vão ficar impressionados, né? Vão ficar fascinados, aliás, com a sua aparência de erudição. E essa é uma dica preciosa para quem quer escalar na sociedade. Isso funciona maravilhosamente. Mas, claro, não é algo que nenhum verdadeiro pai em sã consciência diria para o seu filho, né? Não é algo que ninguém ensinaria para outra pessoa sem coragem, sem sentir uma certa vergonha. Porque o verdadeiro saber, verdadeiro conhecimento, incluem esses lados que não são bem propagandísticos da vida, né? Como ficar enfurnado num quarto, numa biblioteca lendo,
ou esquecer de algumas coisas, ou admitir que não sabe, que ainda não estudou aquilo, e todos esses lados embaraçosos da busca pelo verdadeiro conhecimento, eles não caem bem na câmera, eles não ficam bem na foto, eles não são bons para se dizer num livro, por exemplo. Geralmente, quando a gente grava um vídeo, quando a gente escreve um livro, quando a gente faz uma apresentação, a gente enaltece e eleva as nossas próprias qualidades, nossas próprias características, nossas próprias até idiosincrasias, né, as curiosidades, as peculiaridades sobre a nossa vida, para que tudo fique sob um ângulo um pouco mais favorável e, inclusive, dê autoridade àquilo que a gente está dizendo, que a gente quer vender o peixe, né? E esse instinto humano de vender o peixe, que às vezes, com muito boa vontade, a gente associa na nossa militância, que é uma militância religiosa, afinal de contas, né? A gente quer vender o peixe não para ganhar dinheiro no bolso. A gente quer vender o peixe porque o peixe é o peixe da salvação das almas alheias. Então é natural que a gente se tome de uma empolgação, que a gente revista assim, o coração de uma certeza, uma convicção que podem ser um pouco desnecessárias. Porque, na verdade, a gente está muito bem intencionado, a gente quer passar adiante aquela mensagem. Então, é importante a gente fazer o caminho oposto, enfatizar o outro lado, que não é o lado da convicção, que é o lado da dúvida, que é o lado do desconhecimento, da nossa radical dependência em relação a pessoas que foram efetivamente iluminadas, e quando a gente repete as palavras dessas pessoas, como Jesus, Buda, Sócrates, Gandhi, seja lá quem for, a gente tem que ter total consciência de que nós somos repetidores de ensinamentos de almas iluminadas. A gente não pode cair na tentação de imaginar que porque nós repetimos essas frases, nós sabemos exatamente o que a iluminação significa, o que a purificação da alma significa, o que a grandeza espiritual significa. Então, é da nossa posição de desconhecimento, de precariedade, que a gente consegue entender aquilo que seria a natureza filosófica da abordagem do ensino dos espíritos e de Allan Kardec, que é o tempo todo a gente está insistindo nisso, marcado por esse desconhecimento. Então, nas questões que nós vamos ver agora, a gente pode destacar das 71 até 75A, são questões que a gente poderia dizer que apontam favoravelmente na direção da filosofia clássica, de conceitos clássicos da filosofia. Existe verdade, existe uma verdade que é intrínseca à natureza da realidade. Esta verdade pode ser acessada pela investigação racional, então não é uma verdade inacessível, embora uma parte grande dessa verdade sim seja inacessível, mas a parte acessível ela é grande o bastante, ou ela é suficiente para que nós possamos formular uma compreensão, um entendimento, ou criar uma postura para lidar com a realidade, tá? E também nesse trecho se enfatiza o fato de que não há um conflito radical entre instinto e inteligência. Isso é muito importante, porque isso leva o espiritismo a se enraizar nas bases seguras da filosofia clássica de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e também no todo da tradição filosófica, que, em geral, não vai fazer a demonização do corpo, uma demonização da matéria, não vai apresentar de maneira assim maniqueísta e reducionista o conflito entre espírito e matéria, ou a tensão entre espírito e matéria, e muito ao contrário, vai apresentar uma harmonia universal que tem a ver com o conceito cristão, com o conceito também pagão grego, de que todas as coisas promanam do bem, todas as coisas são boas em essência, e é só através do desvio, da corrupção e da perversão da natureza que nós corrompemos as coisas. E a corrupção ou o mal não possui essência, não possuem realidade, não possuem assim uma substância consistente que perdura no tempo, ou que tem uma realidade capaz de confrontar
a realidade divina ou a realidade do bem, como no maniqueísmo, por exemplo, naquela luta das trevas contra a luz, de Satanás contra Deus, aquelas visões dualistas e maniqueístas da antiguidade que impregnaram a Idade Média e o pensamento medieval cristão, também o pensamento islâmico, né? Isso é muito importante destacar, em parte o pensamento judaico também, menos, né? Mas muito pensamento cristão e pensamento islâmico, né? Porque esse maniqueísmo era uma religião, uma filosofia muito difundida no Oriente Médio, no norte da África e no sul da Europa, na bacia toda ali do Mediterrâneo. Então, as grandes religiões que vão beber dessa fonte, vão absorver algumas influências do maniqueísmo, são o cristianismo europeu e o islamismo do Oriente Médio e norte-africano. Então, essa região, ela toda era uma região de influência do maniqueísmo na antiguidade. Enquanto que em outras regiões, o maniqueísmo chegou até na China, mas não foi tão influente. Mas, para resumir, também a gente não está querendo dizer que apenas o maniqueísmo é responsável exclusivamente por essa divisão radical entre bem e mal, luz e trevas, Deus e Satanás, espírito e matéria, mas essa concepção, ela aumentou a percepção de que em Platão, ou talvez em Jesus, ou talvez na Bíblia como um todo, houvesse essa guerra entre luz e sombra, ou bem e mal. Então, muitos autores daquele período da Antiguidade, do começo da Idade Média, vão acabar lendo as coisas, as fontes primárias, né, de Platão, do neoplatonismo ou até do cristianismo, da Bíblia, né, do Velho Testamento também, como essa luta entre luz e trevas, bem e mal. Né? Agora, essa noção ela é ancestral. Ela existia na Babilônia, no Egito, na Grécia, muito, mas muito antes de Mani, na divisa talvez do Iraque com o Irã. Ele vivia ali, talvez, na fronteira leste da Mesopotâmia, talvez na fronteira oeste da Pérsia da época, né? Ou seja, entre o Iraque e o Irã atuais, que viveu mais ou menos em 100 a 200 depois de Cristo, né? Essa filosofia, ela na verdade já bebe de fontes muito mais antigas e que eram interpretadas às vezes rudemente na época como sendo tipo de platonismo, um tipo de espiritualismo, fosse babilônico, fosse egípcio. Né? Então, as concepções populares da época faziam essas divisões radicais entre matéria e espírito, ou treva e luz, Deus e diabo, e isso vai acabar sendo potencializado por Mani até chegar ao cristianismo, e nós sabemos que uma certa parte da concepção cristã, medieval e depois protestante também, né, vão expressar justamente essa dicotomia forte, esse dualismo forte demais, com um prejuízo grande para a filosofia cristã, que vai se afastar da ideia original de que todas as coisas são boas em Deus, todas as coisas residem em Deus, que era inclusive a ideia de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um maniqueísta no começo, se converteu, combateu duramente o maniqueísmo. Há quem diga que um pouquinho ainda ficou nele, ainda era uma pessoa que tinha um pensamento às vezes um pouco dual, mas com certeza ele não era nada dual quando ele descrevia a criação toda como um produto da essência boa de Deus, da sabedoria justa e boa de Deus. Então, todas as coisas necessariamente têm que ser boas. Então, eu estou dizendo isso tudo para lembrar o seguinte: as respostas do Livro dos Espíritos, né, exemplarmente da 71 até a 75A, vão exatamente nessa direção do que há de melhor em filosofia, que é o não reconhecimento de uma divisão radical na estrutura da natureza, entre o bem e o mal. Mas, pelo contrário, vão na direção de Platão, de Agostinho, ou de Aristóteles, ou de toda a tradição, pelo menos no seu nível mais alto, né, nos seus pensadores mais significativos,
até meados a final da modernidade, quando finalmente a estrutura moral do universo vai deixar de ser estudada, vai se entender muito mais a moralidade como conjunto de ideias do ser humano, que em parte é um erro, em parte é um problema. Tá? Isso gerou os descalabros morais e políticos, sociais e políticos da era contemporânea, né? Notadamente no final do século XIX, começo do século XX, e nós estamos tentando lidar com isso até hoje e entender como que é possível, talvez, repensar a ordem moral cósmica de uma maneira não tão ingênua, tão dogmática, mas não mais de uma forma puramente excludente, como se ela não existisse, de uma forma puramente negativa, como uma invenção, né? Eu estou só destacando, então, que esses pontos eles são relevantes para a gente pensar esse tipo de questão, que pode não ser perfeitamente claro na primeira leitura. Aí a gente vai passar para outra questão totalmente diferente nas questões 82 e 83, onde se trata, mais uma vez, dos limites do conhecimento. Vamos lembrar aqui como é que foram formuladas. Olha o tipo de pergunta. A princípio não pareceria uma pergunta que trata do conhecimento, mas as respostas elas conduzem a gente a pensar mais ou menos nisso, né? É correto dizer que os espíritos são imateriais? Quer dizer, uma pergunta que a gente poderia dizer que é do conhecimento dos fatos, poderia ser uma pergunta respondida mais na direção de um conhecimento científico, inclusive, dessa realidade, que precisa haver mais pesquisa sobre esse assunto, mas não foi assim que foi respondido. Foi respondido assim: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e a linguagem é deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Então, primeiro houve essas frases de preparação do terreno, né? Como é que eu posso definir uma coisa sem nenhum termo de comparação e com uma linguagem deficiente? Como é que eu posso explicar ao cego o que é a cor e a luz? Aí, depois dessa preparação, a gente passa à resposta de fato, que é: imaterial não é bem o termo, mas não é que é ou que não é imaterial ou material, né? Incorpóreo seria mais exato, mas ainda não diz que é exato, né? Ele poderia ter dito assim, a resposta poderia ter dito assim: incorpóreo é o certo, mas também não disse isso. Incorpóreo seria mais exato do que imaterial. Então, o que a gente está vendo nesse tipo de resposta, no perfil da resposta, na metodologia da própria resposta? A gente está vendo o reconhecimento da imprecisão, o reconhecimento da carência de possibilidade de dizer o que é. E aí, como é que a gente, lendo isso, entendendo essa carência de precisão, essa carência das próprias faculdades, habilidades de definir uma coisa, como é que a gente pode responder com segurança uma pergunta ligada a esse tipo de questão? Então, vendo como é que é complicado a distância entre o que está sendo dito e que abre para dúvida, está aberta a discussão, não foi definido, não foi batido o martelo, e às vezes a presunção com que a gente responde, quando a gente está num pinga-fogo, quando a gente está num evento, e aí, claro, ligou a câmera, a dificuldade da gente dizer não sei, ela aumenta 200 vezes. A nossa tendência psicológica é a gente responder de alguma maneira. Então a gente dá aquela rebolada e responde de maneira assertiva, de maneira muito convicta, de maneira às vezes até peremptória, assim, taxativa. E na verdade, o que a gente deveria dizer é: olha, essa resposta, a gente pode ter uma resposta pronta na ponta da língua, que é uma matéria quintessenciada. Mas, na verdade, isso aqui foi meio que um recurso para dizer que não dá para dizer, mais uma vez. Então, insistentemente, a gente vai observar que
uma grande quantidade de questões, e às vezes questões capitais das quais as questões menores dependem, elas são respondidas dessa maneira muito aberta, muito vaga, apontando para a incapacidade da gente analisar a questão mais a fundo. Então, o Livro dos Espíritos, nesse sentido, pelo menos, ele é um monumento à nossa ignorância. Ele é um farol para a humildade que nós devemos ter diante das questões espirituais. O Livro dos Espíritos nos ensina o tempo todo o nosso não saber, o quanto falta. E aí eu vou destacar algumas questões aqui mais para frente, que não são questões de conhecimento, que são questões práticas da vida dos espíritos, e que as respostas elas vão no seguinte sentido: as respostas elas vão afirmar que é preciso o espírito se depurar, ou preciso o espírito se elevar, amadurecer, para que ele adquira uma faculdade tal, para que ele adquira uma capacidade de expansão, de radiação maior, para que ele possa estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não se dividindo, mas, né, tendo a percepção do que está acontecendo naquele lugar, e que essas faculdades do espírito, elas dependem da sua depuração, ou da sua elevação, ou da sua grandeza espiritual, né? Os termos aqui que também a gente sabe que a gente define mais ou menos como evolução do espírito, como progresso da consciência, mas que a gente também não sabe exatamente o que significam, exatamente como funcionam essas propriedades. Então, talvez mais interessante do que a gente memorizar essa informação e a gente discutir como é que o espírito aparece em 2 lugares ao mesmo tempo, como é que funciona o dom da ubiquidade, né? Talvez mais interessante que isso seja discutir, bom, até para os espíritos há esses talentos, há certas percepções, há certos modos de agir que dependem totalmente da grandeza, da profundidade, da maturidade da sua consciência. Então, como pretender que nós, que estamos com todas as nossas percepções podadas e diminuídas pelo nosso estado de vida corpórea, possamos gozar de entendimento, acessar realidades, ter percepções profundas de coisas espirituais? Sendo que é dito, se a gente crê no que está sendo respondido, é dito que o próprio espírito sem corpo, ele vai ter diferentes graus de percepção e de controle dessa realidade em que ele vive, que seria o mundo dos espíritos. Então, aqui tem um problema filosófico muito grave, que é o problema da gente realmente perceber e maturar, digamos assim, na nossa consciência, o quão terrível é esse abismo, quão gigantesco é esse abismo entre o conhecimento que nós podemos ter da vida espiritual, na condição que nós estamos, mesmo com o auxílio da faculdade, do dom da mediunidade, mesmo com o auxílio maior ainda de pessoas que, tendo esse dom muito mais avançado, como Jesus, por exemplo, e tendo muito mais maturidade espiritual, tentaram explicar para nós como é que as coisas funcionam, tentaram mostrar para nós como as coisas funcionam. Mesmo assim, a nossa situação, ela é uma situação precária, ela é uma situação de carência de conhecimento. Ela é uma situação, aliás, não só de carência de conhecimento, de carência de percepção, de acesso à realidade, né? Então, o nosso processo de nos darmos conta do nosso entorno, da nossa natureza, da nossa intimidade, dos nossos defeitos, dos nossos vícios e de toda a realidade espiritual e material que nos circunda é muito conturbado, é muito difícil, né? Isso está um pouco além das nossas forças. E isso vem sendo dito sistematicamente, tá? Eu não quero ser repetitivo demais, mas eu queria que essa noção ela ficasse extremamente clara, extremamente transparente. Por quê? Porque na nossa prática, algumas vezes, nós falhamos em enfatizar esse lado, que é o lado da ignorância socrática,
da correspondente humildade que nós devemos ter em relação às grandes questões da existência, as grandes questões éticas, as grandes questões do sentido da vida, as grandes questões do além da morte, do depois da morte, né? Questões que, por exemplo, quando o Leon Denis vai tratar delas, ele já leu toda a obra de Kardec, já leu os desdobramentos posteriores, ele é um sujeito de convicção tremenda, de fé incomparável, mas como que Leon Denis vai tratar? Ele vai tratar dessas questões como filósofo, tá? Nós precisamos acreditar, a gente lê no Porquê da Vida ou no Depois da Morte, nós precisamos acreditar num além, numa vida depois da morte, porque isso nos beneficia radicalmente, isso muda a nossa vida, isso torna tudo melhor, dá colorido para a nossa existência. Esse é o argumento capital, é o argumento central de Leon Denis o tempo todo. Há evidências? Há evidências. As evidências contribuem com a nossa persuasão de que sobrou alguma consciência depois da morte. Eu estou vendo informações aqui de médios, eu me encontro no sonho com alguém, eu tenho flashes de vidas passadas. Então, essas evidências, elas são sugestivas, elas não são conclusivas, elas são sugestivas de que há um além da vida material, há algo mais do que a vida material. Entretanto, do lado das evidências, eu tenho argumentos morais, que são muito importantes. Os argumentos morais não têm nada a ver com as evidências. Eles vão dizer, bom, a gente foi constituído por um ser sábio, justo e bom. Logo, se nós somos constituídos por um ser sábio, justo e bom, é de se esperar que nós tenhamos o bem em nós. Que o bem, mesmo naquelas piores criaturas, aparentemente, ele existe em alguma forma, de algum jeito, mesmo que não seja possível evidenciar isso através dos atos, das ações, imediatamente, né, a nossa observação. Então, uma outra questão, por exemplo, é a gente dizer que, bom, a gente pode esperar algum tipo de recompensa no pós-vida. É um argumento também que é um pouco desvalorizado, como um mero comércio, alguma coisa assim. Mas está no fundamento de toda a ética universal, né? Desde antes da filosofia surgir, com Zoroastro no Egito ou na Babilônia, até hoje, né? Até os dias de hoje, a gente sabe que existem muitas propostas éticas, mas as verdadeiramente fortes são aquelas que dizem, olha, existe uma ordem cósmica, a ordem cósmica, ela, de certa maneira, recompensa o bem e pune o mal, né? A gente está usando palavras, digamos assim, judiciais, palavras da esfera da ação social humana para descrever esse mecanismo, que é claro que não é assim, mas a gente entende que as palavras não são o que importa. A gente entende que o mecanismo de recompensa e punição é um mecanismo muito mais automático do que o mecanismo criado por uma legislação ou um mecanismo que vai realmente ser feito por alguém ou avaliado por uma pessoa, por uma outra mente, né? Mas, de certa maneira, a gente entende que a felicidade e a infelicidade são plantadas através das nossas ações morais, né? Não só na medida em que essas ações afetam o outro, mas também na medida em que elas nos afetam, que elas nos criam, né? Então, através dos argumentos morais, a gente pode fazer uma análise ou considerar que é necessário que haja uma vida além da morte do corpo físico para que o mundo faça sentido, para que a vida faça sentido. Mas o que Leon Denis não faz é dizer, olha, qualquer pessoa inteligente concorda que existe uma vida depois da morte. Ele não poderia dizer essas coisas, porque ele sabe que há pessoas muito inteligentes, muito preparadas, muito eruditas, que não acreditam numa vida depois da morte. A primeira coisa que ele precisa fazer é dialogar seriamente com essas pessoas e não usar chavões ou bravatas, como se as coisas já tivessem sido resolvidas, né? Porque eu sou um crente,
e porque Kardec já provou que isso tudo que eu estou dizendo é verdade, mas ele continua argumentando 50 anos depois, 40 anos depois da obra de Kardec, como se o interlocutor dele, que fosse cético ou materialista, ou um leitor neutro, ele merecesse o benefício da dúvida, né? Merecesse ser levado a sério, merecesse o respeito intelectual de ter as suas crenças valorizadas. Aí, na questão 97, é uma outra questão interessante também que vai começar aqui, do mundo dos espíritos e as definições dos espíritos, né? Das ordens de espírito e tudo. E aqui outro pulo do gato. Logo na sequência, um pouquinho mais para frente, vão começar a ser separadas as categorias de espíritos. Categorias que a gente usa à torta e à direito como se fossem expressões exatas da realidade. Mas, se a gente der esse passo atrás, até a questão 97, pergunta assim, há um número determinado de ordens e graus de perfeição entre os espíritos? A resposta é, o seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Ou seja, como toda tipologia, sempre que você cria uma classificação, essa é uma invenção. A gente está inventando aqui uma tipologia. Estou criando algum critério para tentar responder a sua pergunta mais na frente aqui. A gente vai dizer qual que é a escala espírita, né? Aí temos aqui vários elementos da escala espírita que segue algumas páginas. Mas o que é importante dessa definição é que ela é uma definição inventada pelos espíritos aqui respondendo. E é uma invenção didática. É um produto racional, sem dúvida nenhuma, porque toda categoria ela marca as divisões a partir de algum critério de separação do que é e do que não é. Então, tem um espírito que é ruim, tem um espírito que é zombeteiro, tem um espírito que é já um pouco mais, a gente poderia dizer, sábio. O sábio ainda não é puro, ou ele não é perfeito, ele é apenas um espírito que amadureceu o suficiente para entender das questões fundamentais, mas ele ainda não conseguiu dar aquele passo final para a depuração completa da materialidade, do arrastamento das paixões. Então, são critérios que vão ajudando a gente a separar um tipo de outro tipo de pessoa, um tipo de outro tipo de espírito. Mas se a gente passar a acreditar que esses critérios são uma estrutura da natureza, a gente não apenas cai assim num ingenuísmo total, como a gente desmente a resposta da 97. A resposta da 97 foi dito o oposto. Foi dito que o número é ilimitado, o número de graus, de ordens, de separações que a gente pode estabelecer entre os espíritos é ilimitado. Né? Então, não tem como você encaixotar o caráter, a consciência das pessoas de uma forma tão simples. Mas, claro, se você estiver disposto a proceder através de generalidades, você consegue uma escala espírita que vai aparecer aqui um pouco mais para frente. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. E aqui, na verdade, aqui no começo, ele reduz os espíritos a 3 ordens principais. São 3 ordens, assim, quase que autoevidentes, que a razão consegue estabelecer sozinha. A gente não precisava de um desencarnado do além vir dizer isso, né? Porque quais que são as ordens? Os puros, que já conseguiram superar completamente o arrastamento das paixões, da matéria, da inferioridade, né? Na segunda escala, os que estão no meio, né? Olha que definição espetacular, os do meio, né? Que têm o desejo do bem e querem progredir, né? E na terceira, os inferiores, ou seja, os que estão embaixo dessa escalinha de 3, né? Dessa divisão de 3, e que são aqueles ignorantes e imperfeitos, que desejam o mal, estão dominados pelas paixões e que retardam o progresso, né?
Então, são divisões bastante grosseiras que ajudam a gente a entender mais ou menos quais vão ser os procedimentos, qual vai ser o comportamento, qual vai ser o propósito desses espíritos ao agir, né? Eu não vou entrar na escala, então, não. Vamos deixar a escala para a semana que vem. O ponto número 100 é muito interessante e muito longo, dá pano para manga também. Então, vamos voltar na 71 até a 75A, marcando o seguinte. Na 71, comentário que Kardec faz a resposta, no último parágrafo do comentário, ele separa as criaturas conforme, digamos assim, um grau de despertamento espiritual em seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Seres animados, ou seja, que têm já o princípio vital, o princípio inteligente neles, mas que não pensam, são formados por matéria dotada de vitalidade e desprovida de inteligência. Terceiro grau são os seres pensantes, são os animados pensantes, e que são formados de matéria ainda, mas dotados de vitalidade, tendo mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. A gente poderia dividir também essas escalas em pedra, plantas, corais, animais, né, insetos, e talvez fungos, provavelmente. E, por fim, a terceira escala seria a escala dos entes racionais, dos entes de razão, ou dos animais racionais. Tá? Claro, de novo, uma tipologia grosseira. Entre a bactéria ou uma planta e uma baleia, ou um gato, um cachorro, existe uma distância gigantesca. É por isso que as tipologias são pobres, porque obviamente, elas tentam fazer as separações mais brutas, aquelas que realmente são indiscutíveis, mas elas ignoram que dentro das suas categorias, às vezes, há uma largueza suficiente para a gente considerar outras 30 ou 200 categorias dentro dela. 73. O instinto independe da inteligência? Né? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. Isso aqui é muito interessante, né? O que é uma inteligência não racional? Eu acho que, classicamente, a gente não poderia usar um termo assim, ou pelo menos não é o que a maioria dos filósofos diria. Mas parece que aqui, né, eu não sei se no francês existe alguma sutileza que ajuda a gente a entender, mas provavelmente do latim a ratio, né, ela é aquela capacidade computacional de estabelecer comparações, de fazer conexões, e a inteligência seria mais propriamente a capacidade de entender, né, seria a luz intelectual, né? Então, quer dizer, é uma inteligência bruta, uma inteligência que ainda não se refinou o suficiente para estabelecer argumentos, perspectivas múltiplas. E, de certa maneira, isso que está bem enquadrado, sim, na tradição clássica, no sentido de que aquilo que dá o livre-arbítrio para Platão, Aristóteles ou para Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e naturalmente para a maioria dos modernos, é justamente a inteligência. O livre-arbítrio é um subproduto da inteligência. Se eu consigo ver dois caminhos para chegar ao mesmo fim, surge uma escolha. Agora, se eu olho para uma tigela de comida, como o cachorro, e eu avanço instantaneamente na direção daquela tigela de comida, ou eu só paro porque eu tenho medo do comando do dono, que eu fui adestrado para parar, quer dizer, eu não estou, na verdade, tomando decisão nenhuma, eu não estou fazendo escolhas. Tanto que o bom adestramento ele funciona, o animal passa fome sem mover uma pata do lugar diante da comida, às vezes, né? E isso não acontece com os seres que têm livre-arbítrio, porque eles têm capacidade de considerar as opções, de pesar as opções. Então é mais difícil a gente ser dominado por um automatismo. Mas é sim possível que a gente negue as nossas
inclinações naturais, ou as nossas paixões, ou as nossas tendências, através do uso da razão, porque a gente pode ter vontade de fazer uma coisa e pode se restringir através do senso do dever, através da educação, né, comportamental, que é uma coisa que a gente delibera racionalmente. Bom, eu agora quero, mas eu não vou fazer, porque não é adequado, porque não é o melhor, porque não é assim que eu deveria ser. Então, por vários motivos, às vezes super abstratos, você pode abrir mão de uma ação que, do ponto de vista instintivo, era o curso único de ação, né? E na 75 tem a 75 e a 75A, né? Na 75 já tem uma resposta interessante. A pergunta é correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que as intelectuais crescem? E aí isso aqui é muito interessante, porque é dito que não. Né? Os instintos, as inclinações não são abafadas pela intelectualidade como se o espírito fosse só intelecto e o instinto fosse animal, fosse corporal. Na verdade, o corpo não tem instinto nem intelecto. O corpo é matéria, né? Caiu, morre e degenera. Então, o que tem instinto, reação, emoção, paixão, desejo, más inclinações, tudo que é vital, tudo que é intelectual, tudo que é sensitivo, é o espírito. O espírito tem um instinto e o instinto não vai sumir do espírito. Ele é parte do seu patrimônio, né, nas repetições de tempos inimagináveis, assim, de eras inimagináveis, em que os animais vão se exercitando em tarefas mecânicas até fazerem bem algumas coisas por instinto. A gente chama de instinto o que espiritualmente seria esse adestramento de longo prazo, né? E aí, por fim, a 75A, ela vai ainda mais na direção do que seria uma noção clássica de entendimento do que é inteligência e do que é o instinto. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? E aí a resposta vai dizer, bom, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, orgulho e egoísmo, tá? Então, seria infalível a razão, ela não tem, digamos assim, no seu mecanismo de funcionamento nenhum defeito, nada que nos conduzisse ao erro, se os interesses que motivam os nossos argumentos, as nossas perspectivas, os nossos pensamentos, não tivessem falseados, não estivessem falseados e pervertidos através da má educação, do egoísmo e do orgulho. Isso é muito interessante, porque vai diretamente ao encontro da filosofia dos grandes autores clássicos, assim, fosse Kant ou Santo Tomás de Aquino, Leibniz ou Aristóteles, a gente vai ouvir dos grandes pensadores exatamente isso. E nós não temos defeitos intrínsecos ou defeitos de fabricação, tá? Contrariamente à teoria do pecado original, talvez, né? A gente não tem assim um defeito de funcionamento. O que a gente tem é um defeito de interpretação da realidade. E esse defeito, essa falha na interpretação da realidade, que é uma falha adquirida, não é uma falha natural, é uma falha que cresce, como diria Rousseau, né, com a civilização, cresce com o conflito de interesses entre os seres humanos, a forma como nós tentamos resolver esses conflitos de interesses, né? Nós vamos chegar ultimamente, através dessa falha, a estabelecer os vícios. São perversões nas interpretações que a gente tem da realidade e de como nós devemos, de acordo com as regras da realidade, satisfazer os nossos desejos, né? Então, vou ficar hoje por aqui e acho que já deu pano para manga, né? Porque são, pelo menos, eu destaquei aqui 3 tipos de questões diferentes, que são do limite do conhecimento, da proximidade com a filosofia clássica e, por fim, da arbitrariedade das tipologias, como, por exemplo, a escala espírita, e como essa arbitrariedade faz com que essas tipologias sejam também super flexíveis. A gente pode inventar uma outra tipologia, ou pode ser que amanhã a gente precise
de acordo com as experiências novas, criar uma outra classificação, uma outra categoria para encaixar uma nova forma de realidade, uma nova classe, digamos assim, de espíritos comunicantes que a gente perceba através da experiência mediúnica. Temos alguma questão hoje? Então, pessoal, alguém quiser fazer alguma pergunta, manda uma mensagem aqui no privado. Nós temos um já manifestou. Fussis, pode falar. Fussis, você está no mudo. Ok. Bem, eu comecei cumprimentando a todos, faço isso novamente com muito prazer. A minha indagação vai na direção do início da sua exposição, quando você solicitava, e corretamente, uma certa resignação pelos limites que nos colocam, não é? Quando falamos, ou mesmo quando pensamos sobre a doutrina espírita e a sua extensão de verdades. E você tocou num ponto que, obviamente, é muito razoável, de nós não podermos abarcar todo o conhecimento, até porque, isso eu repito bastante, sempre que posso, seres de terceira ordem, com as correções que você fez aí sobre esses conceitos, tem que ter um conhecimento de terceira ordem, uma coisa equivalente, né? Isso é mais retórico, mas diz bastante sobre o que eu penso. Mas eu queria que você considerasse para a gente uma outra possibilidade de redução das informações dos espíritos, não apenas pela nossa incapacidade, mas pela nossa própria capacidade de dar a resposta, e não eles. Porque a Gênese, lá no primeiro capítulo, nos diz exatamente isso, que os espíritos nos revelam apenas aquilo que nós não somos capazes de chegar sozinhos. E, portanto, nesse campo, eles também dizem, olha, isso cabe um pouco a vocês, não cabe a nós, não é? Eu só queria lembrar esse ponto e ouvir um pouco a sua consideração. Excelente, Fux. Eu teria pouco a acrescentar. Eu acho que uma das consequências, ou a gente poderia dizer, um dos corolários, né, dessas reticências dos espíritos, a gente pode dizer, né, e que os espíritos, às vezes, quando dão um passo atrás, dizem, olha, espera um pouco, ou então, isso não é apropriado para a gente tratar agora, né? Há respostas desse tipo também, que sugerem um desdobramento da questão no tempo, enquanto que há outras respostas mais taxativas, tipo, seres humanos não são capazes de saber isso. Então, há esses dois tipos de ignorância. O primeiro tipo de ignorância, que é a ignorância que pode ser mitigada, e que, ao longo do tempo, com maiores pesquisas, com melhores percepções da realidade, a gente pode mitigar, né? Essa é uma ignorância que cai sobre a nossa responsabilidade, né? Mitigá-la. A gente precisa lidar com ela através do nosso trabalho, principalmente. Agora, uma outra perspectiva que eu queria colocar, né? Não estou dizendo que isso está certo, tá? Mas só um pensamento provocador, digamos assim, um pensamento novo sobre essa questão. É que parte do nosso trabalho talvez seja a própria investigação da mediunidade, né? Parte do nosso trabalho talvez seja continuar cuidadosamente filtrando muitas respostas, muitas informações, né, do mundo espiritual sobre o mundo espiritual, a partir desses mecanismos, que são os mecanismos intuitivos, dos sensitivos, dos médiums, né? Então, não necessariamente a gente precisa dizer assim, bom, os cientistas lá na universidade eles vão resolver isso. Talvez essa expressão do tipo, isso depende do nosso trabalho, isso depende do progresso do conhecimento, inclua também o progresso da intuição,
o progresso de uma sensibilidade, de um refinamento das percepções parapsicológicas ou medianímicas, né? Então, quer dizer, o progresso se dá por muitas formas. Nós temos uma pergunta do Amorim. Ele fala o seguinte: é evidente que os cães avançam na comida, mas são capazes de não comer se desconfiam do cheiro, por exemplo. O instinto seria, então, o aprendizado adquirido e automatizado que nos leva a respostas espontâneas e é adquirido desde as primeiras experiências de vida do princípio espiritual. Que comenta sobre isso, Humberto? É complicado, né? Pelas respostas, eu diria o seguinte, pela forma como as respostas são encaminhadas e também pelo muito que a gente estuda sobre os instintos, né? Desde a filosofia até hoje as neurociências, a gente estuda, né? Vários ramos da psicologia estudam a questão dos automatismos, né? Ou de instintos que sejam derivados da evolução mesmo, né? Sejam inculcados na nossa biologia evolutivamente, né? Então, tanto os automatismos adestrados, quero dizer, quanto os automatismos biológicos puramente instintivos, a gente poderia dizer. Nesse exemplo, o cachorro ele não avança na comida quando ele desconfia do cheiro, também por instinto. Quer dizer, ele quer comer, o instinto dele é comer o que está disponível, mas quando ele sente um cheiro esquisito, ou quando ele está saciado, ou quando ele é ameaçado, porque você fez uma voz grossa e ele sabe que você dá uma pancada nele quando ele avança sobre a comida, alguma coisa assim, ou inventa algum tipo de punição, joga água nele. Por várias razões, quaisquer que sejam, ele deixa de avançar sobre a comida, tão bem quanto ele avançaria se não houvesse essas motivações impedindo ele de avançar sobre a comida. Então, em todos os casos, ele não está julgando qual é o procedimento mais adequado, por exemplo. Ele está apenas calculando com interesses muito básicos. E ele vai respeitar aquele instinto que apela mais. Se ele tiver muito pouco medo, ou se ele não foi bem adestrado, ele não vai respeitar uma voz de comando, por exemplo, né? E se o cheiro não for tão ruim, ele também não vai respeitar esse alerta do instinto de que o cheiro está suspeito. Agora, quanto à origem disso, parece que a questão as questões elas vão mais ou menos nessa direção, mas a gente não pode ter certeza absoluta. O que a gente pode ter uma razoável convicção maior ainda do que ser um automatismo desenvolvido ao longo de muitas experiências, né, encarnatórias, no plano animal ainda, ou no plano até vegetal, talvez, é que esse mecanismo ele é mais ou menos infalível. E isso é algo bom da gente saber, né? Se essa é uma informação confiável, se essa afirmação ela pode ser levada a crédito, né? A gente pode acreditar nisso. É muito importante a gente saber que os nossos instintos eles não são desvirtuados, eles não nos conduzem ao mal. Que o que nos conduz ao mal, que nos conduz à corrupção, pelo contrário, geralmente são perspectivas, interpretações, posições que a gente toma a respeito da realidade. E isso dá para a gente perceber mais ou menos no contato com as pessoas. Quando a pessoa está surtada de raiva, está irada, ou quando ela está com mau humor crônico, ou quando a pessoa está com medo, desesperança, deprimida, a gente vai observar que os argumentos dela reforçam totalmente aquele estado de espírito, né? Eu tenho motivos para ficar com raiva, porque quando uma pessoa sofre esse tipo de ofensa que eu recebi, a pessoa não pode ficar quieta, ela tem que reagir, ela tem que, né? Então você não apenas acredita que a raiva é justificada, mas às vezes você afirma assim, eu não posso permitir que o outro faça isso comigo, que ele passe por cima da minha decisão, né? Que um empregado meu, um subordinado meu,
faça uma coisa dessa ou diga uma coisa dessa para mim. Então você justifica e você, ainda mais, você postula quase que uma lei de que você deve ficar irado. Que a ira é a reação correta para aquele comportamento. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar barato, né? E aí, no caso do medo, ou no caso da irritabilidade, ou no caso da desesperança, é a mesma coisa que a raiva. Você diz assim, mas não tem jeito, nada para mim dá certo. Se nada para mim dá certo, tudo que eu faço dá errado, né? Para os outros, tudo sorri fácil, tudo acontece com a maior tranquilidade. A pessoa faz um pouquinho de esforço ou nenhum esforço e caem bênçãos e prêmios e a pessoa é reconhecida. E essa interpretação da realidade, né, taxativa, dogmática, engessada, né, como o sujeito não se questiona mais, ela cria uma cápsula de melancolia, uma cápsula de desesperança, e ela passa a viver dentro daquela bolha de argumentos, de pensamentos, de emoções que ela cultivou, né? Mas o que a gente pode imaginar, além de medo e raiva, que são emoções assim, que são mais fáceis de explicar, né? Uma emoção positiva, por outro lado, um sentimento positivo, como o de amizade, por exemplo, ele também não resiste a você ter ideias erradas sobre a outra pessoa. Você desconfia de tudo que a pessoa faz. Se você sempre vê o lado mal da pessoa, se você sempre vê malícia naquilo que a pessoa diz, a sua amizade não resiste, né? A amizade, ela, para sobreviver, para ela crescer e florescer, ela depende de uma certa perspectiva favorável a respeito do amigo. Você precisa dizer, não, ele pisou aqui no meu pé, mas foi sem querer. Ou então ele disse isso, mas eu acho que ele estava querendo dizer outra coisa. Então, a partir de uma perspectiva favorável, de uma interpretação favorável, é muito mais fácil você ser amigo da pessoa, né? E a vida moral é feita dessas interpretações. As nossas resistências, as nossas capacidades de superação e também os nossos vícios, nossos pontos de queda, tem muito a ver com a nossa visão da realidade. Por isso que lá no começo dessa série, eu enfatizei, não lembro se foi no primeiro, no segundo encontro, enfatizei muito a importância da nossa visão das coisas, do nosso entendimento das coisas sobre o nosso comportamento. E que é um erro capital a gente achar que existe prática de um lado e teoria do outro. No sentido errado das duas coisas, elas são sempre muito bem separadas. Mas no sentido correto, o entendimento, a visão, o pensamento e, por outro lado, a ação, a consistência, a efetividade, a produtividade, está totalmente conectado, está totalmente amarrado. E a gente vai observar que a nossa vida moral, ela não é separada da nossa vida mental em nenhum sentido. Ela está totalmente amarrada na nossa interpretação que a gente faz das pessoas, da realidade. Nomenclaturas divisórias, entender o ser humano como uma coisa só, como espírito. E o espírito é uma consciência que age melhor na medida em que entende melhor. E entende melhor na medida em que age com mais efetividade, com mais profundidade, né? Liz, pode falar, querida. Oi, gente. Humberto, muito obrigada pela explanação hoje. Eu acho que, enquanto você estava falando, eu estava assim, nossa, tipo, indo pensando e recordando a minha jornada também, e estudando o Livro dos Espíritos e nas nossas discussões aqui em Cardiff, no País de Gales, que a gente tem várias discussões sobre cada conceito. E uma das discussões, já que a gente está vendo essa parte do Livro dos Espíritos, era exatamente a respeito do instinto, né? É bom, é mal seguir o instinto, aí às vezes a pessoa diz, meus instintos inferiores, e tem toda aquela percepção dessa forma. Mas enquanto você estava explicando, me veio à cabeça o livro Pensamento e Vida,
do Emmanuel. E eu acho que esse livro, ele traz a gente uma luz muito grande a respeito do pensamento, de todo esse processo, dos instintos, como também o nosso companheiro disse sobre uma forma mais automativa de reagir às coisas. E nesse livro fala muito sobre os reflexos mentais, né? E fazendo uma ponte sobre isso, você já explicou bastante, mas o Leon Denis também fala sobre os estados da consciência, né? Eu não me lembro agora qual é o nome do livro, que eu estou até lendo, mas ele fala sobre consciência em estado de sono e em estado alerta. Eu não sei se traduzir dessa forma que eu estou lendo em inglês, mas ele fala sobre as várias pessoas vivendo em estados diversos de consciência. Então, isso também seria como você está dizendo, as percepções da realidade seriam de acordo com cada estado de consciência, não seria isso? Isso, é isso sim, só que complicou um pouco mais a história. Porque, claro, você tem o instinto, você tem animais superiores, como muitos mamíferos, principalmente esses mamíferos domesticados, ou então mamíferos maiores, como baleia, golfinho, né? Os bovinos, os equinos, os felinos, quase todos, que eles já têm uma pré-inteligência, assim, né? A gente sabe que tem uma diferença abismal, assim, né? Entre um réptil e um mamífero, entre um mamífero como um roedor e um mamífero desses que é adestrável, que é domesticável, ou uma baleia, né? Que tem um intelecto já rudimentar, que é capaz de fazer distinções, de tomar certas decisões, né, num certo nível básico comparado com o ser humano, mas já muito avançado em relação a qualquer animal. E aí a gente tem dentro da escala de inteligência dos seres humanos, a gente nota que a gente também tem muitas gradações, né? Desde o sujeito que, além de bronco, ele é totalmente desinteressado de tudo, né? Ele não é só sem educação, mas ele não tem interesse por nada, não tem curiosidade por quase nada. Até o sujeito tem talento nato, é uma criança prodígio. Então você nota que a educação fez pouca diferença sobre ele, né? Um Pascal da vida, né? Com 15 anos, o planeta Terra já não tinha mais nada a ensinar ao sujeito praticamente, né? Tinha dominado toda a ciência disponível do mundo, né? Aos 15 a 16 anos de idade. Então, o que é isso? Isso é a mesma coisa, o mesmo grau de consciência de alguém que não tem nem condição de se esforçar para adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Claro que há essas distinções muito radicais, a gente nota isso. E dentro das distinções mais sutis, digamos assim, entre as pessoas normais, que não são nem super gênios, nem super broncas, a gente nota assim, que há muitas gradações sutis de percepção da vida, de perspectiva, de sensibilidade, de interpretação das coisas, né? Do sentido que você dá à vida, sentido que você dá à sua própria ação, né? A forma como você mesmo se enxerga. Então, tudo isso é estudado pela filosofia. Se a gente pegar uma filosofia da consciência, por exemplo, filosofia de Hegel e algumas outras se desdobraram dali, a partir dali, né? Eu tento falar um pouco disso na minha série, tem um canal no YouTube agora, né, com o meu nome, e uma série que chama Cultura. Nessa série eu tenho tentado falar a respeito dessa questão dos graus de consciência, de como as estruturas da consciência coletiva moldam o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ver a vida, né? E talvez o grande criador desse tipo de pensamento, de uma filosofia das consciências, foi o Hegel, mas depois a coisa progrediu muito em 200 anos depois disso, né? Então a gente poderia
fazer links infinitos com a psicologia, com vários tipos de psicologia, vários tipos de antropologia, com vários tipos de teoria da arte, teoria política, as orientações políticas básicas, né, como esquerda e direita, ou dentro de esquerda e direita, mais liberal, mais autoritário. Então, a gente poderia fazer essas 1000 leituras possíveis desses graus de consciência. Eu desconfio que o Espiritismo tem a acrescentar a essa questão das diferenças de consciência é que o Espiritismo ele enfatiza muitas experiências pessoais. Ele diz, olha, dependendo do tipo de experiência traumática ou feliz que você teve, em relação a cada tipo de atividade, cada campo da vida, em cada área do conhecimento, você pode ter uma perspectiva que é condicionada pela sua experiência, pela sua trajetória, pelo seu histórico. E isso é muito rico do ponto de vista da análise antropológica, da análise do que é o ser humano, de por que o ser humano é tão diferente, tão diverso, né? Mas assim, pensamentos soltos. Legal. Humberto, você tem alguma consideração final antes da gente ir para a prece de encerramento? Não, acho que estou satisfeito. Vamos tentar começar então na 100, né, na escala espírita, e avançar mais 15 questões, 20, né, depois dela. Lembrando que a gente não vai fazer isso mais muito tempo, né? Eu acho que a gente podia fazer isso mais um pouquinho, pular para algumas questões morais difíceis, né, das leis morais, e depois fazer talvez um encontro conceitual, né? Separando o que é criticismo, o que é dogmatismo, que sentido o ensino dos espíritos precisa recorrer a alguns dogmas, como, por exemplo, tem afirmações que os espíritos dizem, olha, eu estou aqui morando no mundo dos espíritos, vocês estão aí. Então é assim. Quer dizer, essa é uma afirmação taxativa, é dogmático, né? E o fato de ser dogmático não é tão dramático, porque o dogma ele não é perigoso quando ele é assumido quanto tal, né? E ele não é assumido enquanto um dogma inalterável. Você tem que engolir e não tem discussão. Não, a gente pode discutir, né? Ele só é uma afirmação que não tem muito como fundamentar, né? A fundamentação dela é uma autoridade ali do sujeito que está vivendo a vida espiritual, por assim dizer. E a gente precisa separar esses argumentos que são mais assertivos, dogmáticos, de argumentos que são verificáveis pela experiência, né? Como, por exemplo, tipos de médiuns. Tem como você estudar os médiuns e ver quais são os tipos que existem na prática, né? Até criar talvez uma estatística dos tipos de médium. Então a gente precisaria talvez de um encontro de conceito, tá? Um encontro sobre conceitos, e isso pode acontecer daqui a umas 3 semanas, eu acho. Tá? Só assim, digressão. Legal, gratidão, Humberto. Então hoje nós vamos lá para os Estados Unidos e convidar a nossa querida Jussara para fazer a nossa prece de encerramento. Nós elevamos o nosso pensamento para agradecer por esses momentos que compartilhamos juntos com nosso querido Humberto, dessas lições tão preciosas para que o nosso pensamento imortal possa alargar-se cada vez mais, compreendendo o nosso destino, compreendendo conceitos vitais para que nós trabalhemos o nosso aprimoramento interior. Agradecemos a todos os amigos e irmãos, os benfeitores que nos acompanham, que nos inspiram nesta jornada de aprendizado. E rogamos a eles também que nos auxiliem neste momento em que a Terra passa por momentos tão difíceis. Que o Evangelho de Jesus
que as palavras consoladoras dos irmãos espirituais que nos assistem possam penetrar em todos os lares, possam abrandar as dores de nossos corações e animar a nossa certeza de que Deus, Pai amoroso, cuida de todos os filhos para que possam voltar ao seu regaço. Pedimos a proteção para ao longo de nossa semana e que possamos estar novamente reunidos na semana que vem para continuarmos os nossos estudos e reflexões. Okay. Amém. Gratidão, Jussara. Pessoal, então, boa noite a todos. Um beijão, Jussara, um beijo a todos. E vejo vocês a quinta-feira que vem. Obrigada, obrigada. Beijo. Boa noite. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau. Eu também. Um beijo, beijo. Tchau. Fabrício. Obrigado a vocês. Tchau.